Deve ter 20, 40, 60, 80 bets. Só uma que dá problema. Só um time que dá problema. Será que tem alguém interessado em empurrar o Corinthians para um caminho que só a SAF seja a alternativa para salvar? Filho, eu vou te explicar, irmão. Moiou. Agora faz mais sentido. Entendeu? Tem uma outra informação que surgiu agora, vindo lá da Inglaterra. Deixa eu ver o nome do arroba aqui que publicou. Olha, eu não consigo nem pronunciar isso aqui, mas é o arroba ex-Player. Enfim, é um perfil especializado no West Ham, notícias diárias do West Ham, e eles publicaram nessa quarta-feira que o Fabrício Bruno negocia, o West Ham negocia com o Flamengo a compra do Fabrício Bruno. Publicaram valores também, cerca de 15 milhões de euros. E lá no Flamengo eu confirmei. O Flamengo está muito próximo de vender o Fabrício Bruno para o West Ham por 15 milhões de euros. Na cotação de hoje, isso dá em torno de 84 milhões de reais. Gente, eu sou fãzaço do Fabrício Bruno. Quem me acompanha aqui sabe disso. Jogador de 28 anos. Recentemente se destacou com a camisa da seleção brasileira. Gosto muito dele, mas essa proposta é irrecusável. O jogador já tem 28 anos. Por mais que continue jogando bem, sendo titular com a camisa do Flamengo, eventualmente sendo convocado, ele não foi convocado para a Copa América, por exemplo. Se ele voltar para a seleção brasileira só depois da Copa América, eu acho muito difícil que o Flamengo receba uma outra proposta como essa. Na minha opinião, tem que vender. Eu não sei o que vocês pensam aí. Repito, adoro o Fabrício Bruno. Muitos torcedores aqui me criticavam por eu elogiar o Fabrício Bruno. Não sei por quê, porque o Fabrício Bruno atua bem com a camisa do Flamengo desde quando ele chegou ao Flamengo, a verdade é essa, titular absoluto, mas uma proposta como essa, para mim, é irrecusável. Tem que vender 15 milhões de euros, um zagueiro de 28 anos. É para agora, é para vender agora e, pelo que eu apurei lá no Flamengo, o negócio está muito próximo de ser assinado já. Ele vai assinar um contrato de 5 anos com o time inglês, tudo certo, tudo bem encaminhado, questão de tempo para o Fabrício Bruno dizer adeus ao Flamengo e atuar pelo West Ham da Inglaterra. Eu aqui fico extremamente feliz pelo jogador, né? Se a gente for parar e analisar, o jogador vai ter a oportunidade de atuar na Premier League, cara. Todo atleta, sobretudo aqui no Brasil, tem o sonho de atuar na Premier League. Recentemente o João Gomes, entre aspas, brigou para poder ser vendido ao Wolverhampton. A gente está vendo o Lucas Paquetá se destacando na Premier League. A Premier League é a principal liga de futebol do mundo. Todo mundo quer ter uma passagem por lá, quer atuar por lá. E o Fabrício Bruno não é diferente. Então, que ele seja muito feliz com a camisa do West Ham. E sempre que entrou em campo, ele honrou a camisa do Flamengo. Hoje, ele é titular no time do Flamengo. Não sei se por conta dessa negociação o Tite pode tirá-lo, não tenho essa informação, mas ele treinou como titular ao lado do zagueiro Léo Ortiz, a ver o que vai acontecer. Mas a informação é essa, que eu confirmei com a diretoria do Flamengo. Fabrício Bruno muito próximo de dizer adeus, será vendido pelo Flamengo. Para encerrar nosso vídeo aqui, galera, Gabigol, porque eu conversei com um membro da diretoria do Flamengo, do departamento de futebol do Flamengo, e ele me disse o seguinte: porque a gente tem a informação que o Cruzeiro quer o Gabigol, quer a contratação do Gabigol. Tem interesse, é o sonho de consumo lá é o sonho de consumo do Pedrinho, novo dono da SAF do Cruzeiro, quer trazer o Gabigol. Então o Cruzeiro está monitorando a situação. Sabe que o Flamengo não vai liberar de uma maneira fácil, porém, a informação que eu tenho aqui no Flamengo é o seguinte: o Flamengo não vai liberar de graça. Atendimento domiciliar Alta Diagnósticos. Faça seus exames e vacinas no Alta. Mas podemos facilitar. Mas o Flamengo é o seguinte: o Flamengo não vai liberar de graça, mas podemos facilitar. Eu diria que ele tem 50% de chance de sair no meio ou no final do ano. 2025, Vene, esquece. Os problemas dele no clube têm 3 motivos claros, na minha opinião, isso dirigente falando: despreparo e prepotência, Tite e banco de reservas e renovação emperrada. Soma esses 3 pontos e dá no que deu. Problema do doping, camisa Corinthians, tudo ligado aos 3 pontos que eu acabei de mencionar. E faz sentido o que esse dirigente do Flamengo está falando.
Porque foi o que eu falei para vocês, o pacote Gabigol é um pacote que está custando muito caro ao Flamengo. E é um jogador que não vai render, não rende dentro de campo. A ver como é que vai ser agora, porque a gente pôde ver ele sendo recepcionado lá pela torcida em Manaus, nos braços. Gente, não tem nenhum problema isso. Não tem por que criticar o torcedor que faz isso. Também não tem por que criticar o Gabigol que vai à torcida. Ah, ele nunca fez isso e agora faz. Qual o problema? Tá fazendo, deixa ele. Eu acho que a história do Gabigol no Flamengo não vai ser apagada. Eu tenho a minha opinião. Para mim, não tem que renovar. A diretoria já definiu, não vai renovar, não vai propor nenhuma renovação de contrato. Por mais que o Gabigol diga que o sonho dele é ficar, que ele quer ficar, que ele ama o Flamengo. Mas a diretoria do Flamengo entendeu que esse episódio da camisa foi a gota d'água e não vai propor nenhuma renovação para ele. Resta saber se ele sai no meio do ano, quando ele pode assinar um pré-contrato e sair de graça em dezembro, ou se ele fica até dezembro. Pelo que eu entendo de Flamengo, tudo vai depender também dentro de campo. Vai que ele de uma hora para outra volte a jogar muita bola, o que eu acho pouco provável, porque eu não vejo o Tite dando muitas oportunidades para ele. Mas se ele começar a botar a bola na rede novamente, o negócio pode mudar. Futebol, não tem jeito. Estamos em maio ainda, o contrato dele vai até dezembro. Mas hoje a diretoria do Flamengo já definiu, é não renovar com o Gabigol, e fica a dúvida se ele sai no meio do ano ou se fica até dezembro. Voltando, você acha que o Corinthians tem salvação ou não, Cão Veloso? Vai levar muito tempo, né? O que eu disse é que uma administração, duas administrações não bastam. Vão ser anos de trabalho sério, honesto, para que as contas possam ser sanadas, porque o tamanho do rombo é enorme. Nós vimos aí matérias dizendo que a dívida já passa dos 2 bilhões de reais. Isso é absurdo. Você imagina... Não, e um time que arrecadou 1 bilhão. Nos últimos 16 anos, vocês que arrecadaram, não podiam guardar 50 milhões por ano? 16 anos, quanto daria? Vamos botar 10, vai, 500. 16 anos, 1 bilhão. Não, 1 bilhão e 600. Pagava, vocês sabe o que deixaram? Dívida de imposto, dívida de tudo. Dívida de salário, dívida de tudo. Aí você pega o Augusto, 5 meses, já tá acontecendo tudo isso aí. O João Kikifuri escreveu um negócio aí, que tem laranja. Tem laranja, tem pomar, o que tem aí? É verdade ou é mentira? É verdade ou é mentira? Eu quero saber se é verdade ou se é mentira. Se for verdade, os conselheiros todos, quem tem que ir para cima do Augusto, do diretor jurídico, de todo mundo. Mas fizeram isso com a Tausa? Fizeram isso com a... Como que chama o outro lá? Omni. Tomava conta dos ingressos. Não, e estacionamento. o fiel torcedor que 50% só era... 50% era da Omni. Fizeram isso ou não? Se tem uma pessoa que está preparada para ser presidente do Corinthians, sou eu, meu irmão. Eu e o Herói. E eu sou o presidente, e o Herói é o vice. Se quiser, se não quiser também, não entra comigo. Já falei isso para ele hoje, você escutou, não escutou aí? Falando, e o Herói é o cara que está mais preparado. Tem que ser um cara com esse nome aí, para poder salvar o Corinthians, tem que ser um herói. É verdade. E um babaca igual eu, né? Largar o que eu tenho aqui, que eu ganho aqui, para ir para lá. Mas só que é o seguinte, eu vou deixar bem claro. Para eu ser presidente do Corinthians, tem que mudar o estatuto. O presidente tem que ser remunerado, meu irmão. Para ele ser responsável por tudo que ele faz. São Paulo e Fortaleza já tem. Não é verdade? Agora, pera um pouquinho. Fez coisa errada, cadeia, xilindró. Xilindró, cadeia. Vamos lá, nesse país aqui tem algum presidente de clube preso? Tem algum presidente de clube que perdeu um imóvel, um carro por má administração? Tem? Vocês conhecem alguém? Vocês têm alguém? Em todos os clubes. Vamos lá, quantas betes tem nas 4 divisões? Deve ter 20, 40, 60, 80 betes. Só uma que dá problema. Só um time que dá problema. Problema. Eu não falo problema. Qual é? Do Corinthians. Corinthians. E qual é o time que mais ganhou dinheiro com uma bet? Sul-Americano. Corinthians. 360 milhões. Cara, então eu tenho uma bet, que é a VagBet, que eles me dão 360 milhões em 3 anos e eu ainda arregaço com os caras. Eu boto em dúvida a relação. O Alambrado, o Alvinegro, do Cascão, do Fabrício Bósio, foram os primeiros a falar que o relacionamento estava errado. Aí o GE deu ontem. Mas quem falou primeiro foi o Alambrado. Alvinegro e o Cascão que falou.
que a relação já estava dividida. E a própria patrocinadora, com medo de danos à sua imagem, querendo saber o que está acontecendo, querendo que o Corinthians se posicione. E você já se posicionou? Já foi a fundo ou está esperando também? Estou esperando um pronunciamento também do presidente Romeu Tuma, né, que é o presidente do Conselho. Porque isso é o tipo de coisa que ela passa pela imprensa, mas ela tem que ser captada pelo Conselho, pelo presidente do Conselho, e ter essa reunião, esse voto em si, e essa, como é que se fala, dessa denúncia ser averiguada pelo Conselho. E aí o Conselho também pode sim ou encaminhar para a polícia, ou encaminhar para o impeachment, ou encaminhar... Aí tem que ser feito dentro do Conselho. Aí eu acho perfeito o caminho. Porque o caminho denunciado aí, ele é obscuro, como o Chico falou. Então tem que ser analisado, votado pelo Conselho, e o presidente do Conselho tem que estar a par de tudo isso aí também e chamar uma reunião de extrema urgência para averiguar isso aí. Esse é o caminho. É isso, eu acho que isso tem que ser feito. Agora, Dedê, tem um detalhe aí, porque no momento em que você anuncia um patrocínio gigantesco, estratosférico como esse, e o Chico foi bem quando ele fala que na América do Sul não temos nada igual. E vai anunciar mais 2 agora. Tá, Então, mas aí a pergunta, por que desde o você vai fazer início também, já não diz o seguinte, é caro mesmo, é muita grana, tem uma comissão, tem um intermediário, tem uma agência, por que esconder esse detalhe? É muito simples. Eu vou explicar para o Sgarbi o que o Chico falou com muita Você vai traduzir. Com muita clareza. E eu vou explicar para o Sgarbi. O Sgarbi falou assim, meu amiguinho, Denilson Show, e o pai não entendeu. Aí eu falei, deixa o paizinho. O filho. Eu vou te explicar, irmão. Moiô. Agora fez mais sentido. Entendeu, pai? Valeu, Chico. Agora Moiô. Entendi. Renata, é muito simples, Loirão. A verdade é a seguinte, a gente sempre falou que ao longo desses anos do jogo aberto, sobre essa questão de gestão dentro do futebol, nos clubes e tudo mais, a gente sempre falava aqui sobre transparência. É só você ser transparente. O Augusto, desde que ele assumiu o Corinthians, ele já assumiu o Corinthians se equivocando nas palavras. Sim. A gente vai lembrar muito bem que começamos o ano aqui falando, poxa, era muito mais fácil ele colocar os problemas do Corinthians e vou tentar solucionar ou diminuir os problemas que o Corinthians tem hoje, que a gestão passada acabou deixando e tudo mais, que eu acho que o torcedor abraçaria ele e o Corinthians estaria numa situação, acho que mais tranquila, né? Mais tranquila em relação à pressão. Mas ele não. Ele chegou prometendo fundos imundos, então faltou a transparência. Agora, eu concordo com o Ronaldo. O momento agora é o presidente vir a público e demonstrar que não houve nada de errado nessa negociação com a patrocinadora. E o lado do patrocinador está completamente correto. Está danificando a minha imagem? Eu vou tirar a minha marca um dos maiores clubes do futebol brasileiro. É simples assim. A transparência que faltou da gestão do Corinthians. Com certeza. E essa explicação que foi bem conduzida aqui pelo Chico Garcia no debate, ela para o Everton Guimarães se assemelha muito ao que já aconteceu no Cruzeiro antes da SAF do Ronaldo, aquela coisa toda. Everton, no que você vê semelhanças? O que para você tem de problema aí? Qual vai ser a questão toda, a definição desse assunto, que é constrangedor, Everton Guimarães? Boa tarde. Boa tarde, Renata. Um abraço a todos. Renata, eu vejo o Corinthians e é o futuro repetindo o passado mesmo, assim. Renata, exatamente igual ao período onde o Cruzeiro começou a caminhar para o estertor. É exatamente a mesma coisa. Os mesmos movimentos, os mesmos tipos de denúncias, vendas de perdas e vendas de garotos a preço de banana, o time não tracionando dentro de campo, o torcedor chateado, ídolos indo embora, assim, sabe, no atacado mesmo, sabe? E quando o Cruzeiro estava muito mal, caminhando ali para terminar o processo de associação e se tornar SAF, eu entrevistei na oportunidade uma pessoa do Cruzeiro e essa pessoa me disse, Everton, politicamente, o Cruzeiro é uma grande colcha de retalhos. São vários grupos dentro do clube, cada um puxando para um lado, não há unidade, né? Você contar com oposição é algo salutar, é necessário. Mas quando tem vários grupos, cada um puxando para um lado, o clube não sai do lugar. Eu repito o que disse aqui, dos maiores clubes do mundo,
com milhões e milhões e milhões e milhões de clientes fiéis, e os caras não conseguem colocar esse clube no rumo. Mas por quê? Na minha modesta opinião, acompanhando de longe, por razões políticas, que foram as razões que empurraram o Cruzeiro para um buraco, que ele só não entrou porque ele era maior do que o buraco. Então o Corinthians me parece ser muito maior do que o buraco que eles estão cavando. Mas, Renata, será que está caminhando para se tornar uma SAF? Será que tem alguém interessado em empurrar o Corinthians para um caminho que só a SAF seja a alternativa para salvar? É muito preocupante e principalmente quando eu olho para tudo isso que acontece e vejo exatamente o que aconteceu aqui no Cruzeiro. Os grupos políticos estão matando a marca Corinthians. Escutei atentamente meus amiguinhos. Eu sou São Paulino, todo mundo sabe, né? Mas... Não, sério? Não, mas sério. Como Só que pior que é sério, eu fico muito triste com mais uma situação como essa no futebol brasileiro, sabe? Eu falei algumas vezes aqui que pra mim a função mais fácil, assim, no Brasil, no modo geral, é ser diretor de futebol. É um gestor de futebol. Porque o cara faz o que quer num clube, ele entra fazendo o que quer, ele sai fazendo o que quer, não tem fiscalização, porque o conselho tá aliado desse cara. Não tem nada, e é mais um caso que, se for comprovado, é corrupção no futebol brasileiro. E é uma sacanagem com uma das maiores torcidas do país, que ali confiou no Augusto em algum momento, se for comprovado, claro, não tem ainda uma comprovação. Só que, pô, confiou Você está falando com base no que está sendo divulgado, todos nós aqui. E que é muito estranho, Mas é mais um caso que o cara chega vendendo o mundo, nossa, vou trazer o Gabigol, patrocínio digital. E aí, mais uma questão de corrupção, de uma possível corrupção no futebol brasileiro, uma sacanagem com o torcedor, o corintiano não merece isso, e para mim é lamentável. É mais um caso de um gestor no futebol brasileiro fazendo o que quer, e eu duvido que dentro do Corinthians vai dar alguma coisa. Tem que ser por fora. Vocês querem mais um detalhe estranho? Chegou. A sede da Nelway em São Paulo é na Avenida Paulista, no número 171. Que número? 171, no quarto andar. Mas a recepcionista não sabe de ninguém lá. É isso aí, torcedor. Baita notícia no nosso Mengão. O Fabrício Bruno, que hoje é o nosso zagueiro titular absoluto, está sendo vendido para o West Ham. A negociação ainda não foi concretizada, mas a informação, segundo o Vene Casagrande, é verdadeira e funcionários dentro do Flamengo confirmaram que a negociação está avançada e em breve Fabrício Bruno pode ser jogador definitivo do West Ham. Há quem diga que Fabrício Bruno é um jogador comum e o Flamengo está fazendo uma negociação extraordinária, mas sinceramente, no meu ponto de vista, o Fabrício Bruno é um baita zagueiro, é um dos melhores zagueiros do Brasil e essa transferência é mais do que merecida para ele. É um jogador que batalhou com humildade, conquistou o que conquistou e hoje está tendo essa oportunidade gigantesca de estar representando o Brasil no campeonato inglês. É lógico que, como torcedor do Flamengo, nós ficamos tristes porque vamos perder um jogador excelente. Mas no geral, diz aí, torcedor, nos comentários. Curtiu essa transferência? Flamengo está garantindo um bom dinheiro nessa venda de Fabrício Bruno? Para mim, é uma baita venda. Vender um zagueiro por esse valor, só o Flamengo que proporciona isso para o torcedor flamenguista mesmo. E ao contrário, o Corinthians vive uma situação desastrosa, que inclusive foi levantado pelo comentarista do Jogo Aberto, que em um futuro breve pode se levantar a questão SAF no Corinthians, pois como que o Corinthians vai conseguir pagar todas essas dívidas se no final não há lucro em seu faturamento? A opção é fazer como Botafogo, Cruzeiro, Vasco, vender parte do clube para uma SAF e aí sim começar a reestruturar o clube financeiramente. Bom, se tratando de instituição, para mim é uma péssima decisão, mas fazer o que se a diretoria acaba enfiando o clube no fundo do poço, como está acontecendo com o Corinthians? Não há uma gestão financeira equilibrada e acaba acontecendo isso. Com isso tudo acontecendo no Corinthians, o Neto acaba fazendo a nossa alegria, fazendo vários memes na internet. E tá aí, o corte de hoje é do Jogo Aberto, Donos da Bola e do Vene Casagrande. Se você curtiu esse conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no canal. Lembrando que o link dos vídeos estarão aqui no link da descrição. Se você quiser conferir esses vídeos na íntegra, é só você ir na descrição, clicar no link que vai ser direcionado para os canais. Até o próximo vídeo.